Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Estamos aqui lendo a biografia de Santa Teresa de Jesus, escrita por William Thomas Walsh. Estamos na página 482, numa situação em que a princesa de Éboli se decide residir, né, no convento das Carmelitas Descalças, fundado por Santa Teresa, numa casa que era dela, que ela cede para a fundação do convento, e ela decide morar lá, mas como princesa e não como freira, né? Então só para eu vou ler as últimas frases do parágrafo anterior a que eu parei. A última novidade que por aqui corre sobre a nova noviça, princesa, é que está grávida de 5 meses e vive no convento, onde dá ordens à madre prioresa e exige que todas as freiras lhe falem de joelhos e com grandes venhas. Então essa era a situação grave, né, nesse convento. Continuando então a leitura onde nós paramos. Semelhante estado de coisas não podia durar indefinidamente. Um dia a madre insinuou que, se Sua Alteza não conseguisse adaptar-se melhor à disciplina carmelita, era preferível que deixasse a casa. A princesa retirou-se imediatamente para uma das ermidas do jardim, fora dos claustros e junto da rua, e lá viveu durante algum tempo, recebendo assíduas visitas de das nobres damas e cavaleiros de Madrid. Uma das visitas foi, por certo, a eremita Catalina de Cordona, que se deslocou da sua gruta desértica até Pastrana e disse à sua antiga benfeitora, abre aspas para Catalina de Cordona: Princesa, vede o que estás a fazer a essas monjas. Não ofendais ao Senhor, pois assisti às suas matinas e vi no meio delas anjos que as protegiam com espadas desembainhadas. Fecha aspas. Ana, a princesa, né, mostrou-se assustada com estas palavras, mas não tanto que decidisse restituir ao mosteiro a pensão que lhe suprimira quando resolvera retirar-se para a ermida. Abre aspas. Para a própria princesa, né? Talvez não saiba, disse ela à prioresa, que neste mundo apenas me submeti a Rui Gomes, pois ele era um cabaleiro e um fidalgo, e nunca me sujeitarei a mais ninguém. E a madre não passa de uma louca. Fecha aspas. A Madre Teresa ia recebendo estas notícias com crescente apreensão. Parecia não restar outra alternativa senão encerrar o convento. A alma valorosa de Teresa não se intimidou perante essa perspectiva, mas como não tinha onde instalar as freiras, tentou ansiosamente chegar a qualquer espécie de acordo com Dom Pedro de la Banda, de modo a poder sair de Salamanca e fazer a fundação em Segóvia. Dom Pedro, porém, possuía uma infinita capacidade para discordar e, por outro lado, houve grande demora em conseguir a licença do bispo de Segóvia. Assim, o inverno veio encontrar a madre ainda exilada em Salamanca. No entanto, não foi tempo inteiramente perdido. Por essa altura, o padre Jerônimo Ripalda, que ela havia escolhido para seu confessor, leu a sua autobiografia, com o relato da fundação de São José de Ávila em apêndice, e tão impressionado ficou que a encarregou de escrever idênticas das restantes fundações. Foi também por esta altura que ela escreveu, a pedido de uma das freiras de São José de Salamanca,
Um estudo sobre a melancolia, ainda hoje lido com proveito, por muito simples e despretensioso que seja, pelos estudiosos da neurastenia. Abre aspas, é tão sutil, para Santa Teresa, né? É tão sutil este mal, escreveu, que faz de morto quando lhe convém, e só ouvimos a entender quando não há mais remédio. Estou bem persuadida de que dele se serve o demônio para ganhar certas almas e conseguirá os seus fins se estas não estiverem de sobreaviso. O motivo disto é porque o principal efeito da melancolia é sujeitar a razão. Ora, obscurecida esta, que não farão as nossas paixões. Fecha aspas. As pessoas desprovidas de razão são loucas, mas o neurastênico não aparenta sê-lo, e por isso é o louco mais perigoso. É grande tarefa, observa Teresa, ter de viver como pessoa razoável e tratar como razoável outra desprovida de razão. Se Dom Pedro de la Banda se mostrou obstinado até o fim, o padre Medina começava a ser mais humano. Abre aspas, dou-me agora muito bem com o padre Medina. Escreveu a madre ao padre Banhes em janeiro de 1574. Continuou a madre. Creio que se pudesse falar frequentemente com ele, depressa o pacificaria. É um homem tão ocupado que quase nunca o vejo. Fecha aspas para a santa. Conservou presente no espírito a necessidade de aplacar o seu inimigo, mesmo depois de ter saído de Salamanca. Quando a duquesa de Alba lhe mandou um dia uma bela truta a Alba de Tormes, Teresa reenviou à prioresa de Salamanca com instruções para a oferecer imediatamente ao padre Medina. Nunca ele aqueceu até a amizade, mas acabou por mostrar-se suficientemente honesto para admitir publicamente que havia sido injusto para com a amada na crítica que ele lhe dirigira inicialmente. Abre aspas, vi-a e falei com ela, explicou, e sem dúvida Teresa possui espírito divino e anda por um caminho seguro. Fecha aspas. Teresa saiu finalmente de Salamanca em janeiro ou princípios de fevereiro de 1574, ao saber que Dona Ana de Jimena arrendara uma casa em Segóvia e que seu irmão Andrés de Jimena conseguira, por fim, obter o consentimento verbal do bispo. Mas deve ter permanecido alguns dias ou mesmo semanas no mosteiro de Alba, pois apenas a meados de março voltamos a encontrá-la nas suas andanças a caminho de Segóvia. Acompanhavam-na Frei João da Cruz, o padre Julián, Antônio Gaitán e algumas monjas que se haviam juntado a eles em Ávila. Chegaram a Segóvia no dia 18 de abril e ao amanhecer do dia 19, festa de São José, tomavam posse do novo convento. Uma das principais medidas de Teresa, apenas estabeleceu a comunidade, foi mandar vir as monjas de Pastrana, pois não se podia esperar da princesa que esquecesse o passado e voltasse a cumprir a sua promessa de manter o convento. 2 semanas após a primeira missa em Segóvia, enviou o padre Julián e Antônio Gaitán, no meio do maior segredo, tratar dos necessários arranjos para a retirada das monjas de Pastrana, sem que a princesa o soubesse, não fosse ela embargar-lhes a partida. Este Antônio Gaitán, segundo Teresa, abre aspas, era um cavaleiro de Alba, a quem, havia alguns anos, tinha Nosso Senhor atraído a si, andando ele muito metido no mundo. Desde então, trazia todas as vaidades debaixo dos pés, que só se preocupava com o modo de mais servir a Deus. Fecha aspas. Os 2 emissários secretos chegaram a Pastrana no fim de março ou começos de abril de 1574. Dentro de poucos dias, tinham acabado todos os preparativos para o êxodo das contemplativas. 5 carros estavam em ordem de marcha.
num lugar recolhido, fora de portas, fora das portas do convento, né? A Madre Isabel de São Domingos tinha empacotado todos os objetos portáveis e as monjas estavam preparadas para se escaparem à meia-noite. O padre Julian tomou inclusive o cuidado de consumir as sagradas espécies durante a missa desse dia. Não era fácil, porém, manter ocultas aos olhos da princesa essas atividades no próprio seio de seu palácio feudal. Não obstante todas as preocupações, a notícia chegou-lhe aos ouvidos, e quase à meia-noite o corregedor da vila chegou ao convento com instruções para postar sentinelas à volta e prender todas as pessoas que tentassem sair. Começaram-se então negociações entre o claustro e o palácio. A princesa fez saber que estava disposta a discutir condições. Permitiria o êxito desde que levasse consigo, como noviças, as 2 criadas que com ela tinham entrado no convento no ano anterior. A Madre Isabel apresentou uma contraproposta. Levaria uma delas, que parecia dotada de boas disposições, mas de forma alguma a outra. A princesa aceitou o compromisso e os preparativos continuaram. Antes de saírem, contudo, a prioresa mandou chamar o tabelião e, na presença dele, confiou à guarda do corregedor todas as joias que a princesa tinha oferecido ao convento em tempos mais felizes. Uma sensata precaução, como mais tarde se viu. Eram 2 da madrugada, quando as monjas, escoltadas pela sua madre prioresa e pelos 2 homens, deslizaram silenciosamente em procissão através do negrume, levando à frente uma cruz e encaminhando-se para o local onde se encontravam os carros, do outro lado da colina. Assim começou a jornada, que havia de prolongar-se por alguns dias. Quando chegaram a Henares, os tropeiros acharam mais conveniente passá-lo por um trecho raso do rio do que em barcas. Porém, o primeiro carro que se aventurou foi apanhado à cerca do meio do rio por uma forte corrente e as 2 mulas não conseguiram fazê-lo avançar. Abre aspas aqui para a descrição. Agora eu não estou. Eu acho que a descrição aqui é de uma biografia, mas vamos ver. Abre aspas. Quanto mais as puxavam, mais elas recuavam. Aqui é uma descrição do padre Julian. Escreveu o padre Julian. Ou, se progrediam um pouco, logo ficavam submersas e dobravam os joelhos. Eu gritava-lhes que dessem a volta e recuassem, mas, embora o quisessem, não eram capazes. Estava eu bem aflito, pois tinha-me deixado só e apenas havia ficado as freiras e os carreteiros. Pobres irmãs. Algumas estavam a ponto de desmaiar. Os tropeiros gritavam às mulas e as monjas deviam gritar a Deus. Quis ele que, à força de gritos e puxões, um dos carros conseguisse atravessar. Logo que o salvamos, e era o maior de todos, levamo-lo para a terra firme. As mulheres foram desengatadas e de novo atreladas aos restantes, um após outro, de modo que cada carro era rebocado por 2 parelhas. Assim nos livramos do perigo, e eu, resolvido a nunca mais, houvesse o que houvesse, me fiar de tropeiros, pois eles, só para evitar desatrelar e atrelar de novo os animais, não quiseram utilizar a barcaça e por isso nos meteram em tão grave perigo. Fecha aspas, o padre Julian. Foi nesta mesma hora que a Madre Teresa, a muitas milhas de distância, soube do perigo em que as suas filhas se encontravam e disse, abre aspas, rezemos pelas nossas irmãs que vêm de Pastrana. Fecha aspas. Entretanto, o padre Julian e a sua cavalaria, como ele lhe chamava, dispunham-se a entrar em Madrid, onde o povo se ficou a olhar para eles, supondo-os prisioneiros da Santa Inquisição a caminho do tribunal. Finalmente chegaram a Segóvia, na terça ou quarta-feira da Semana Santa, e foram recebidas alegremente pela madre e pela nova comunidade. Esperavam nunca mais ouvir falar da princesa
de Éboli. Era, contudo, esperar demasiado de uma pessoa que sempre levara a sua avante, até que conheceu a madre. A prioresa enviou o bispo de Segorbe a Segóvia para ameaçá-las de que, se não aceitassem a outra criada no convento, as processaria por causa das joias que não lhe haviam devolvido. Acertado fora, pois, a Madre Isabel ter se lembrado do notário na noite da partida. A madre remeteu o seu ilustre visitante ao corregedor de Pastrana e ele saiu visivelmente contrariado. É possível que Teresa tenha aceitado mais tarde a segunda criada, talvez por reconhecer nela melhores qualidades do que suspeitara. Para com a princesa, contudo, a despeito de tantos desgostos e aflições que havia passado às suas mãos, não alimentava outros sentimentos que não fossem de compadecida compreensão. A fundação de Segóvia produziu pelo menos um grande efeito. Aumentou extraordinariamente o crescente prestígio que a reforma carmelita tinha alcançado junto da corte de Madrid. Tudo o que havia sucedido foi ali relatado, e de certo com grande exagero. Era coisa de pasmar para todos os cortesãos, e porventura mais ainda para Filipe II, que a indomável princesa de Éboli tivesse encontrado alguém que lhe fizesse frente na humilde mulher, vestida de estamenha, a quem conheciam por Madre Teresa de Jesus. Então, aqui termina o capítulo, né? Desse enfrentamento, né? Da princesa de Éboli e das carmelitas, né? E como que a Madre Teresa de Jesus resolveu esse problema, né? Quer dizer, evitou, né? Ela se separou, ela simplesmente tirou as monjas de lá, não tinha mais jeito, né? Não era possível resolver o problema se não fosse assim, né? E assim foi feito, né? Agora nós vamos entrar aqui um pouquinho no próximo capítulo, um sonho que se realiza em Beas. Primeiro encontro com Gracian. Abre aspas, vou agora melhor de saúde em comparação com a que tenho tido, escreveu Teresa em junho a Dom Teutônio de Bragança, um descendente de reis portugueses que estudava em Salamanca. Continuando, e se eu tivesse tanta habilidade como Vossa Senhoria para me lastimar, concluiria que são nada as suas penas. Fecha aspas. Olha que coisa impressionante que ela fala aqui pro Dom Teutônio de Bragança, né? Que palavras diretas, né? Que ela fala aqui para o... Se eu tivesse tanta habilidade como Vossa Senhoria para me lastimar, concluiria que são nada as suas penas. Ele devia estar reclamando com ela, né? Fecha aspas aqui para Santa Teresa. Esta franqueza poderia servir para um jovem destinado a ser ilustre bispo de Évora, mas um mês depois a madre escrevia a uma sobrinha, abre aspas, sinto-me tão velha e fatigada que ficarias pasmadas se me visses. Fecha aspas. Tinha então 60 anos. A prolongada estadia em Segóvia, durante toda a primavera e o verão de 1574, foi tudo menos um período de repouso. Manteve em dia a sua infatigável correspondência com amigos, parentes, frades e freiras da Reforma. Previu acontecimentos futuros, tais como a eleição de Dom Teutônio
e do cônego Covarrubias para o episcopado. Abre aspas, Deus faz de todos os meus amigos bispos e arcebispos, dizia um deles, e falou-á de vós. Fecha aspas. Presenciou a morte de pessoas que viviam a muitas milhas de distância, como a de Frei Pedro de Alcântara, do padre Gutierrez e de Pio V. Recebeu favores notáveis na oração. É também atribuída pelas carmelitas a este período a história da sua ubiquação. Teresa deixara a irmã Isabel dos Anjos doente em Salamanca. Depois de 8 meses de cama, a pobre mulher encontrava-se não apenas empobrecida pela enfermidade, como ainda atormentada por escrúpulos e outras agonias interiores. Parecia mais fraca que nunca na festa de São Barnabé, a 11 de junho de 1574, quando as irmãs saíram para a missa. Contudo, quando voltaram à enfermaria, acharam-na completamente restabelecida e feliz. Perguntando-lhe a causa do sucedido, explicou-lhes ela que, enquanto estavam na capela, a Madre Teresa se aproximara do seu leito e, dando-lhe a bênção, colocara-lhe as mãos no rosto enquanto dizia: Minha filha, não sejas tola em aturar esses receios, pois grande é a glória que o Senhor prepara para ti. E crê-me, ainda hoje começarás a gozá-la. Assim se conservou a irmã Isabel até matinas. Entretanto, as monjas entraram no coro para se disciplinarem segundo o estabelecido, pois era sexta-feira. Ao primeiro golpe do flagelo, elas pensaram imediatamente na irmã enferma e, no impulso, correram à sua cela e começaram a recitar o credo, como era hábito quando havia alguma moribunda. A última palavra da oração, a irmã Isabel expirou, conservando a face e o corpo belos e luminosos. As monjas de Salamanca tiveram a natural curiosidade de saber o que teria feito a Madre Teresa à hora em que a falecida julgava tê-la visto, e escreveram nesse sentido para Segóvia. E não ficaram certamente muito surpreendidas quando souberam que, depois da Sagrada Comunhão dessa manhã, Teresa caíra num êxtase tão profundo que parecia ter morrido. Interrogada posteriormente, mostrou-se embaraçada e disse sorrindo: Vão-se embora daqui, que coisas que inventam! Mais tarde, no entanto, confessou a Madre Ana de Jesus que tinha ido em espírito a Salamanca para consolar a irmã doente nos últimos momentos. Admitiu ter-lhe dado na glória preparada para ela, ter-lhe falado na glória preparada para ela, pois Sua Majestade lhe havia mostrado. No dia 7 de agosto, deixa eu ler só uma nota aqui sobre esse fato. A nota 499 aqui da página 491. Aceitando esta ocorrência como fato provado, Iepes diz que compete aos historiadores narrar fatos semelhantes e aos teólogos explicá-los. Sugere que o corpo da santa poderia, por vontade divina, estar em ambos os lugares ou apenas verdadeiramente num deles, enquanto no outro a sua aparência era figurada por um anjo ou por quaisquer outros meios. Creio que Teresa foi em pessoa a Salamanca a fim de consolar a irmã doente e que o Senhor, querendo que ela fosse vista em Segóvia, tivesse aparentado a sua presença por meios materiais ou sobrenaturais. Então essa é a nota aqui. Bom, bilocação é um milagre muito complicado, né, de se comentar, né, sobre isso. Mas há muitos relatos desses com os nossos santos, né? No dia 7 de agosto desse ano, viu Santo Alberto na companhia de Cristo. Então, Santo Alberto Magno, né, que o dia de festa dele é amanhã, né? Depois que o Senhor desapareceu, o santo carmelita disse-lhe
muitas coisas acerca da ordem e advertiu-a de que, se desejava o triunfo da reforma, as freiras e os frades descalços deveriam separar-se dos calçados e ter os seus prelados próprios. Santo Alberto é a fonte do documento da regra primitiva, né? O pequeno grupo que Teresa havia reunido não eram decorridos ainda 10 anos, tinha se transformado virtualmente numa nova ordem de formidáveis proporções. Estavam fundados mosteiros em Ávila, Medina, Malagón, Valladolid, Toledo, Salamanca, Alba de Tormes e Segóvia. Havia mosteiros de frades em Mancera, Pastrana, Alcalá, Altomira, La Roda e Granada, e todos viviam tão santas vidas sob a regra primitiva que a sua fama se espalhara através da península, suscitando a admiração de uns e a inveja de outros. Quem, pois, poderia deixar de ver o Espírito de Deus na pregação de homens como João da Cruz, palmilhando descalço as ruas geladas de Alcalá para pregar aos ricos e servir aos pobres? Não havia uma tocante reminiscência do fervor dos primitivos cristãos na vida dos frades de Pastrana, que comiam o seu alimento, couves silvestres, raízes de beterraba e ervilhas secas, sentados no chão, mantinham perpétuos turnos de adoração de dia e de noite e teciam linho durante as horas de recreio para se sustentarem. Almas contemplativas de todas as classes sociais começavam a sentir a irresistível atração deste grupo. Vou parar aqui a leitura. Na página 492, nessa descrição, então, das obras, né, que Santa Teresa tinha fundado, tanto de monjas quanto de frades, né, todos seguindo a regra primitiva de Santo Alberto Magno, né? E aí, hoje, amanhã nós não vamos fazer a leitura, continuamos na quinta-feira, né, se Deus quiser, certo? Então, nós lemos então aqui o acontecido lá em Pastrana com o convento das monjas, né, com a princesa de Éboli. Lembrando que em Pastrana tinha o convento dos frades, né, continuou lá, né? E aqui lemos alguns dos milagres, né? A relação dos milagres de Santa Teresa são a relação muito grande, né? E aqui tem um milagre de bilocação, né? Que é descrito aqui, e veja como que esse milagre, né, ele suscita, né, nas próprias monjas, né, aquela curiosidade, né, se ela apareceu em Segóvia, não é, para consolar a freira moribunda, o que elas não estavam fazendo, né? O melhor é o contrário, né? Ela estava em... Deixa eu só me... ela estava... ela estava em Segóvia e a irmã estava doente em Salamanca, né? E ela apareceu para a irmã doente em Salamanca, prevendo a gloriosa eternidade para ela, e
e as freiras ficaram curiosas do que ela estava fazendo exatamente na hora que ela apareceu em outro lugar, né? E aí foram pesquisar, né, o que ela estava fazendo, né, nesse mesmo horário, né? Vejam que esse fato, bom, eu também ficaria extremamente curioso, né, para saber de Santa Teresa nessa hora, né? Ela estava em êxtase, né? E depois ela própria admite, né, que foi consolar a irmã na hora da sua morte, né? Então, eu queria ouvir agora só uma pequena, né, observação que eu acho que eu ainda não fiz, né? Como que os acontecimentos, né, são todos marcados ou pelo ano, ou pelas datas do ano litúrgico, né, ou pelas, eu digo do ano, os tempos litúrgicos, desculpe, ou pela data das festas dos santos, né? Chegou em tal lugar na véspera da festa de São José, né? Aqui na descrição da bilocação, a descrição é assim: parecia mais fraca que nunca na festa de São Barnabé, né? Ou alguma coisa aconteceu na quarta-feira da quaresma, ou alguma coisa aconteceu, enfim. Obviamente, o autor que está escrevendo aqui, e está se baseando em várias biografias já escritas antes, né, também é um autor católico, né, e ele mantém essa descrição cronológica dos eventos, todos fazendo referência ou ao tempo litúrgico no segundo domingo de Pentecostes, lá, depois de Pentecostes, ou fazendo referência às festas dos nossos santos, né? É talvez um hábito que a gente perdeu, né, e que a gente talvez devesse atentar para ele, né? Por exemplo, essa leitura de hoje está sendo feita no dia de São Josafá, bispo e mártir, ou na véspera da festa de Santo Alberto Magno. Coisas que lembram sempre, né, os nossos mártires, os nossos santos, os nossos tempos, né, litúrgicos. É assim que se vive, né, o calendário da igreja, né? É assim que a gente pode, no mundo louco que nós estamos, né, viver o calendário da igreja, né? E assim que os santos sempre fizeram, né? Eles sempre se referiram a coisas que aconteciam na vida deles, e posicionavam esses acontecimentos dentro do ano litúrgico, seja nas festas dos santos, seja dos santos, ou de Nosso Senhor, ou de Nossa Senhora, e seja nos tempos, né, litúrgico, advento, etc., né? Mas eu queria agora ouvir as observações e comentários de vocês, se existirem. E aí, professor? Diga, Márcio. Tudo bom? Tudo. Esse último comentário seu aqui me fez lembrar, por exemplo, minha mãe, ela se referia àquela curiosidade lá da turminha do Tom Jobim, das Águas de Março, ela chamava de as enchentes de São José. Isso, é isso mesmo. Não é? Não sei se ou chamava também de as enchentes das goiabas. Né? Não, na minha infância era. É isso também, né? Pois é. Tem muitas referências aí também no livro a estações do ano, primavera, verão, porque as estações desses lugares também são mais marcadas. São. E aqui no Brasil, se pegar a pessoa na rua e perguntar que estação do ano nós estamos, não sabe. Não sabe. Tem gente que não sabe, inclusive, se você falar para elas, em dezembro chove. A pessoa vira, já tem uma pessoa que faz isso, mas em dezembro nem faz frio, assim, meu Deus, aqui, essa terra aqui, chover não quer dizer fazer frio. Não. Aqui em Belo Horizonte não dá nem aquele tipo de chuvinha que dá aí mais pro sul, aí chamada invernada, aquela chuvinha fininha ali pra junho, assim. Aqui quando chove dá vontade de a gente sair na chuva, porque dá um calor danado.
Exatamente. Bom, e essa é a questão das datas, né, dos santos, mesmo textos, outros textos também antigos, a gente fala que fiquei sabendo que existe quaresma de Santo André, depois de aquela que Santo André é 30 de novembro, né? Tem quaresma de tudo quanto é coisa, Tem, né? claro, São São Miguel, Miguel. Santo André, e aí É, vai. E o pessoal não sabe, né? Data de santo, não se comemora. Antigamente havia muitos feriados também com datas de santos, então era mais fácil o pessoal saber, viver né? mais o ano, né? E isso, o máximo que as pessoas ficam sabendo é que algum feriado religioso que coincide aí, né? Está ratificado pelo Estado aí, demoníaco, e a pessoa pegar um feriado aí sumido, né? Ir para algum lugar. É, Né? Que, aliás, amanhã é o dia do divórcio entre o Estado e a nação, né? Comemoração. é. E bem que já tinha passado um período meio de separação por aí, né? E outra coisa que eu queria ver quando essa regra endureceu, vamos dizer, retornou à regra antiga, começou a atrair evocações, são os relatos de vários mosteiros mais sérios e rigorosos, sempre atraem vocações, né? As vocações não se extinguiram, elas só não souberam Não. ser suscitadas, né? É, E enquanto isso, os conventos, mosteiros, etc., aí, muito adornatos, né? Esses aí estão só perdendo vocação, só tendo uns freirinhos, uns fradezinhos velhinhos, né? E encerrando as atividades. Na Espanha vão virar paradores, né? Que são hotéis, e aí a coisa vai por aí fora. Na França também, né? Já viraram. Sim, para todo lado. Aqui mesmo no Brasil, os avacalhados são os que menos recebem gente, os um pouco mais rigorosos, que nem são tão rigorosos assim, atraem mais. Né, aquele dizer de Nosso Senhor, né? Quando eu for erguido, atrairei todos a mim. É. Tá aí nada mais certo, mais acertado, né? É. E o outro é a princesa Patricinha, a proto-patricinha aí, né? Patricinha Van Laleta. Pois é. Então temos aí, agora imagina o entojo de ter que conviver diuturnamente com uma criatura dessa, seja como marido, como filho, como empregado, como qualquer pessoa na relação a uma criaturinha dessa, hein? Que Não, dificuldade. isso aí. É por isso que a Santa Teresa nem tentou fazer nada, né? Falar, vou Não tirar as adianta, monjas não e adianta, deixa ela não lá. adianta. É uma pessoa mais simples e realmente mais tendente a isso, já muitas vezes ela já não aceitava. Imagina uma dondoca dessa. Pois é. Né? E hoje a média, é isso aí, né? E os filhinhos que saem de uma criatura dessa, imagina o entojo também que é, né? Ainda mais com a nobreza, o dinheiro, né? As coisas, né? Pois é, hoje em dia, na pobreza, na falta de dinheiro, devendo cartão de crédito, tem gente que ainda que quer viver desse estilo também, né? Então, Todos mais nós bem. somos agora esse tipo de gente, né? Pois é, complementando aquilo que a Cristina estava falando, né? Que eu não consegui ter um imprevisto aqui, não consegui nem acompanhar o resto do comentário, mas vou ver depois. É a mesma coisa. Se ela quiser complementar aí, nós vamos ficar agradecidos. Professor, é só isso, obrigado. Não, beleza. A Maria Cristina está falando aqui, com os comentários ao lado, sobre a questão da chuva ser frio ou calor. Ela diz, é porque o imaginário das pessoas, muitas vezes construtor filmes do hemisfério norte, sempre acha que frio é chuva e calor é céu azul. Em BH é exatamente o contrário, os céus azuis de julho são nosso frio mais frio. Bom ponto, as vocações nunca diminuíram, elas só não têm lugar para ir nem quem mais as instigue. Quer dizer, isso significa o seguinte, Deus continua a chamar-nos, né, à vida religiosa. Né? Porque a vocação, vocare é chamar, né? Por isso um movimento como Toca de Assis, quando surgiu, atraiu milhares e milhares de jovens. As vocações existem, só não existem mais ordens onde se possa vivê-las. É exatamente isso, né? Quer dizer, e há eu tenho notado e comentado com vocês, né? Há hoje um fenômeno, que é uma certa
simulação de piedade em algumas comunidades, em alguns grupos, uma simulação de tradição, justamente para atrair essas pessoas que às vezes caem na esparrela de ir para certos lugares, pensando que são muito piedosos, mas que na verdade não são, né? Então, é uma lástima isso, porque a tradição da igreja, as ordens tradicionais, elas são o que são. Não adianta tentar simular piedade, simular rigidez, simular vida de oração, etc, etc, etc. A simulação disso é demoníaco. Quem imita essas coisas é o demônio, né? Então, enfim, hoje há uma simulação dessas piedades antigas que atraem muitos jovens desinformados, né? E acabam... muito ruim, porque um jovem vocacionado, quando ele vai para um lugar, ele vê que aquilo ali não é o que ele esperava, e depois de procurar, enfim, muitos anos, ou entra num lugar e fica muitos anos e se decepciona, isso aí abre uma ferida na alma da pessoa muito grande, muito difícil de curar, né? Então, eu acho assim, a pessoa vocacionada hoje é a que mais sofre nessa bagunça que está a igreja, né? Porque ela é vocacionada, ela sente o chamado de Deus e não tem como corresponder a esse chamado de Deus, né? Não tem... Se ela ficar do lado de fora da vida religiosa, não tem padres para fazer a direção espiritual dela, né? Por exemplo, quem era vocacionado e que ficou de fora da ordem, mas teve um padre para direcionar? Santa Gema Galgani. Santa Gema Galgani, a vontade dela era entrar num convento dos passionistas, né? Mas nunca entrou. Mas ela encontrou alguém para direcionar aquela extraordinária santidade que ela tinha, né? Mas hoje não tem. Hoje não tem, né? Exceto 2 ou 3 lugares que você possa ir no mundo hoje, vai te abrir as portas para algum tipo de vida religiosa, enfim, verdadeira, né? É isso mesmo, Maria Cristina. Muitos vocacionados, se não se abrem à verdade, perdem a fé. É isso mesmo. Porque ficam perdidos por não encontrar o que buscam, mas nem sabem o que buscam. Essa questão é porque, não, na verdade, assim, vocês vão me desculpar, né? Mas é claro que por ação de Deus tudo é possível, né? Mas se tudo corre normalmente, como as coisas correm, não há nenhuma possibilidade de um jovem vocacionado encontrar realmente o lugar para exercer a sua vocação nessas ordens religiosas como elas estão hoje, né, gente? Convenhamos, né? Não há a menor possibilidade, né? Deus faz coisas impossíveis, eu sei. Pode ser que algumas pessoas encontrem, mas a maioria delas não tem a menor possibilidade de encontrar uma vida religiosa que possa agradar a sua alma e corresponder à vocação mesma nessas ordens que estão aí hoje, né? Então, se a pessoa é criada dentro da igreja modernista e procura uma ordem que já está modernizada, ali ela não vai encontrar nada, né? Ali ela não vai encontrar nada. E é o que ocorre hoje, né? As pessoas têm... Porque pessoa vocacionada para a vida religiosa só existe na igreja católica, tá certo? Não existe isso. Só existe na igreja verdadeira. A igreja verdadeira e visível hoje é modernista. Se a pessoa procura uma vida religiosa nessa igreja, ela não encontra
a substância, né? Poderiam se tornar esses jovens anacoretas urbanos nos horários de folga? Pois é, Ana. Poderia, mas quem queria direcionar essas pessoas? Quais seriam os diretores espirituais dessas pessoas? Poderia haver vários tipos de solução para essas pessoas, né? Mas precisaria ter alguém para orientá-los, né? Com conhecimento, enfim, com vocação também, né? Porque a pessoa que orienta esses jovens tem que ter vocação. Não tem, hoje não tem. Enfim, é uma... Eu já falei para vocês, né, que o aspecto que eu acho mais grave da nossa crise, dessa crise instituída oficialmente na Igreja através do Vaticano II, foi a derrocada das ordens monásticas. Essa foi a pior coisa que aconteceu, porque não só do ponto de vista sobrenatural, nos impediu de ter aquele acúmulo de orações e de graças chovendo do céu, para nós, leigos normais, para a população do mundo inteiro. Isso acabou, mas também esses jovens que hoje são vocacionados, chamados para o trabalho de Deus, não tem para onde ir. Ana, assim, é o diretor espiritual, né? O diretor espiritual, ele vai guiando, né? Um bom diretor espiritual, ele vai guiando inclusive na boa leitura, né? Enfim, nos estudos, enfim, a humanidade, a igreja, né? A igreja mainstream, ela não promove, ela não é uma causa segunda que Deus pode utilizar para essas vocações que ele estimula. Infelizmente, a sua própria igreja não pode agir como causa segunda para a orientação desses jovens, né? A Maria Cristina mencionou a Toca de Assis. Veja os remanescentes da Toca de Assis. Nós conhecemos alguns, né? Remanescentes da Toca de Assis. É uma lástima, né? Uma lástima. E tem outros fenômenos aqui, né, no Brasil, assim, de simulação de tradição, né? Que atraem muita gente, né? Arautos do Evangelho, enfim, Opus Dei, essas coisas todas, né? Atraem muita gente, mas não tem jeito. A vocação não vai para frente, né? Ou se transforma no meio aí em outras coisas muito esquisitas, né? É uma lástima, né? É uma lástima, inclusive, porque antigamente, quando você se aproximava de uma ordem, você tinha um teste vocacional, digamos assim, né? Você passava um tempo, a irmã ou o frade te entrevistava, ou o seminário vai passar por um tempo com você lá, para ver se você é vocacional. O outro lado dessa questão toda é que hoje, muitas dessas ordens e dos seminários estão absorvendo pessoas, porque os critérios são outros, não vocacionados para dentro deles. Isso aí é uma bagunça, né? Porque a igreja, num certo momento em diante, passou a adotar métodos psicológicos para... Isso é fato, isso não estou brincando, não. Né? Psicólogo agora é que decide se a pessoa é vocacionada para entrar num seminário ou não. E não o diretor espiritual. Imagina Freud e Jung lá na porta do seminário para decidir se o cara pode ser. Pensa uma loucura dessa, né? Então, acabou, né? O jovem verdadeiramente vocacionado, se ele não tiver a sorte, né,
de ser direcionado para um seminário tradicional, né? Existem poucos no mundo? Não tem jeito, não tem jeito, infelizmente. Mas eu falei hoje, hein? Não, eu queria saber se você... Professor. Diga, Cristina. Você foi citada, eu ia lembrar disso. É. Mas eu tô só falando, eu falei, gente, esses semióticos aí, eles perverteram as palavras para perverter a realidade, né? Agora é a realidade que persegue as palavras. Não existe mais ordens, né, professor? São desordens, né? Isso. Desapareceu o caráter de sacralidade desses lugares. As pessoas, essas pessoas que não vestem mais, não se diferenciam mais, elas não nos metem medo. Não. A gente, quando criança, se estivesse correndo, passasse uma freira, a gente parava de correr. Claro. Eles não nos metem medo mais. E, professor, outro dia estava ouvindo uma... Eu não gosto muito dessas coisas de previsão, de como será o fim dos tempos e tal. Para falar a verdade, eu até corro disso. Mas era uma santa que estava sendo lida, e eu prestei atenção, assim, para ver o que vinha por ali. E a pessoa disse o seguinte, que com o recrudescimento dos tempos, nem se os católicos tentassem fazer penitências, eles não conseguiriam mais. E às vezes a gente tem essa impressão que essas coisas da igreja que fazem parte da fé, do depósito da fé, que nos, digamos assim, que estava no hábito das pessoas que praticavam a fé católica, realmente parece que elas vão ficando impossíveis, assim, difíceis, não é? Elas vão desaparecendo. Inimagináveis. É porque as pessoas não conseguem nem imaginar. Eu achei muito interessante isso. É muito parecido com o senhor está falando. As coisas estão desaparecendo da nossa possibilidade, não é, professor? Estão. Elas vão desaparecer completamente da cabeça das pessoas. Só em livros mesmo que a gente vai ter contato. Não tem. Infelizmente. E assim, como Deus não desiste do chamamento, né? Muitos desses chamados, né? Desses vocacionados, queira Deus que eles encontrem outras formas de exercer essa vocação no mundo, não é? De forma efetiva, de forma sobrenaturalmente eficaz, para que também a alma deles não se perca, né? Tá certo? Que eles encontrem meios nesse mundo maluco, né? Meios que Deus dará a eles para exercer a sua vocação do lado de fora, externamente, a igreja mainstream, né? É inimaginável o que pode estar acontecendo, né, com essas pessoas, e pelo que tem, a gente observa, é possível observar, né, o que tem saído dessas ordens. A gente ouve, a gente vê
monges falando, freiras como elas se vestem, monges como eles se vestem, o que eles falam, o assunto que eles estão interessados, padres que saem dos seminários, o que eles fazem, o que eles falam. Então, disso, que é a realidade na frente da nossa fuça, nós podemos tirar alguma conclusão do que eles receberam como formação. Né? Às vezes a gente tem relatos fidedignos dessa formação, né? E às vezes a gente pode só observar. Né? Então, é uma tristeza, né? É uma tristeza ver o que... Então, por isso que eu falo, esse tipo de ação do Concílio Vaticano II nas ordens, para mim, é o aspecto mais deletério. É difícil classificar, né? Aspectos deletérios do concílio, mas esse, para mim, porque tem um aspecto sobrenatural das orações que sobem a Deus, né? Que não existem mais. Né? Esse aspecto acabou. Né? É a comunhão dos santos, é as graças que podem vir do céu para nós através do acúmulo dessas orações dos monges, das freiras, né? Não existem mais. Nós estamos, enquanto católicos, praticamente desgarrado desse acúmulo de graças, né? Porque não existem mais essas graças, né? Porque não existem as orações, né? Então é uma tragédia sem fim. Tragédia sem fim. Mas, mais alguma observação? Então. Professor. Ana. Desculpa. Não, pode falar. Os dois últimos comentários aí por escrito não foram meus, não, foram do Márcio. Mas o que me chamou a atenção aqui, né, é uma coisa mais simples, assim, diante desses comentários profundos que o senhor fez aí. Mas quando quando Madre Teresa fala a respeito da neurastenia, do interessante, eu achei, quando ela falando que é sutil, que o demônio se serve dele para ganhar certas almas, principalmente quando elas estão de sobreaviso, e hoje em dia o mais difícil é as pessoas estarem de sobreaviso, né? Mas como é que vai ficar de sobreaviso contra alguma coisa que você não acredita? Pois é, justamente, né? E assim, como que o principal efeito dessa melancolia é sujeitar a razão. Então, assim, porque uma razão obscurecida, as paixões ficam soltas, né? Veja que compreensão psicológica, né? Que compreensão da psicologia. Pois é. Como que... E se a gente não pode... Eu acabo fazendo assim, não estou falando de sintomas aqui, sinais e sintomas de um diagnóstico, mas assim, pensando na quantidade de pessoas hoje em dia depressivas, né? Porque eles falam que há um recorde de consumo de antidepressivos, assim como também, né, professor, de drogas ilícitas. É mesmo? Porque as pessoas ficam tentando anestesiar algo que não... O peso do mundo, é o peso do mundo. Isso. Elas não sabem como é que preenche esse negócio, né? O que elas estão fazendo aqui, por que elas vieram a esse mundo. Um dia a igreja já soube ensinar as pessoas isso. Ensinar isso. Um dia já soube. No próprio catecismo não tem, não. O catecismo começa com isso, explicando qual é a nossa finalidade nesse mundo. Por que nós estamos aqui, né? Quem nos criou. E é impressionante, né, professor, como que o demônio é mesmo astuto, né? Ele é astuto, sorrateiro, insidioso, porque... E ele já tem um sistema a seu favor agora, né? Agora ele já pôs tudo para andar, né? As coisas já caminham quase que sozinhas. Né? Nós viemos do macaco, o universo começou com o Big Bang e evoluiu, aí nós acontecemos aqui, por mero acaso, nossa vida não tem nenhuma importância, então vamos... Sexo, amor e rock and roll, né? Como é que chama? É sexo, não sei o quê. É isso mesmo.
Sexo, drogas. Sexo, drogas e rock and roll. Então, é isso. Sejam elas lícitas ou ilícitas, né? Carpe diem. Não, isso não precisa. Não, e que droga que ele. Esse negócio de droga lista é também uma discussão boa, né, Ana? Porque esses remédios aí da psiquiatria só é lícito porque, enfim. Porque tem gente pra respaldar, né? Pra fazer a lei. Pra fazer a lei. Né? Isso. É uma loucura. Porque é uma maluquice mesmo. É. E esse mundo com. Assim, tá? Se a gente passar o dia observando as coisas, assim, a gente vê os comportamentos, cada vez as pessoas estão muito. Tá tudo muito maluco, né, professor? As pessoas estão num nível de agressividade, não tem palavra melhor que isso. Agressividade, é uma necessidade de como é que fala? Se impor sobre os outros, moldar a realidade. Expor as frustrações. As pessoas estão completamente frustradas, né? E isso gera uma agressividade e tal, e que as pessoas vão jogando essas agressividades umas em cima das outras e só enxerga o próprio umbigo, não enxerga nada além do próprio umbigo. Né? Então o mundo está ficando, aquilo que o senhor sempre chama atenção, né? Da confusão, né? E que as pessoas estão ficando cada vez mais confundidas. Né? Olha, o mundo do Big Bang e do Darwin e do Freud não pode levar a outro lugar. Não pode. Copérnico, Darwin e Freud. Só pode levar a esse lugar. Não tem. Acabou, não tem mais significado nenhum, nada. Se o universo não tem significado, se as coisas reais não significam nada, então acabou. Acabou. Isso é uma consequência lógica. E com lógica a gente não brinca, né? E aqueles que ousam racionalmente se opor a essas coisas aí é chamar de louco. Esse sim é chamar de louco, é ostracizado, né? Os conspiracionistas, etc. Isso. Mas aí Muito triste isso. Muito... É frustrante, inclusive. Eu fico assustado. Eu fico muito assustado. Ainda me assusta, sabe? Não, é assustador mesmo. Cada vez mais assustador. Né? Mas tem uma coisa que a gente não pode esquecer, né? Nunca. É que Deus está olhando lá do céu para tudo que está acontecendo. Na nossa vida, Ele olha pormenorizadamente na nossa vida. Nós nunca podemos esquecer disso. Né? E não podemos esquecer do pedido que Nossa Senhora nos fez. Né? A Maria está assim, Maria Cristina, o demônio odeia a realidade. E o homem moderno também odeia a realidade. Porque a realidade é de Deus. A ordem dele. Exatamente. Então, se você... Aquilo que São Tomás falava, né? Se você erra sobre as criaturas de Deus, você não pode acertar sobre ele. Então, se você tem conceitos errados a respeito do universo, né, da ordem que ele criou no universo, não dá para você ter os conceitos certos da ordem sobrenatural. Se você não tem da ordem natural, se você desmantelou a ordem natural, né, não tem como você salvar a ordem sobrenatural. Né? Não tem como você ter uma ideia correta da ordem sobrenatural se você tem uma ideia errada da ordem natural. Né? Porque essas duas ordens foram criadas pelo mesmo ser supremo, né? Ser subsistente. Então não dá para essa dicotomia, não entra na cabeça de um ser racional. Uma hora essa cabeça vai ser partida em duas. E eu gostaria de sugerir para vocês um texto infantil do Chesterton, que está lá no meu blog,
chama O Gigante de Duas Cabeças, eu acho, alguma coisa assim. Para vocês verem o que é ter duas cabeças. O homem moderno hoje, o homem moderno, digamos assim, razoável, o que não enlouqueceu ainda, ele tem duas cabeças. Tá? Uma lutando contra a outra. Infelizmente. Então, confusão. Nós estamos no reino, no império da confusão. Né? E muito poucos no mundo estão salvos dessa confusão. Os outros estão nela. Né? Mas Deus está vendo isso tudo e Nossa Senhora também. Nossa mãezinha lá no céu. Então vamos agarrar na casaca dela, no manto dela. Porque nós também estamos confusos. Nós não somos os gostosões do pedaço, não. Nós estamos confusos também demais nas nossas análises, né? Então, assim, vamos tentar evitar as confusões na nossa própria cabeça, rezar para a confusão do mundo passar, mas nós estamos num vendaval, gente. Eu gosto muito da metáfora do vendaval e gosto muito da metáfora dos escombros. Nós estamos caminhando por um mundo em escombros. Né? Aqui e ali você vê algum prédio em pé, mas os outros prédios estão todos caídos. É tudo em escombro. Tem fumaça ali, fumaça aqui. Não é? Tem um pedaço de rua que dá para você passar, mas a maioria das vezes você tem que caminhar sobre escombros. O mundo está assim, né? Metaforicamente. Nós estamos caminhando sobre escombros. Ali a gente vê um prédio que era bonito, caiu, outro, acolá a gente vê uma igreja bonita, que antigamente você frequentava, mas, enfim, caiu. Não tem mais nada dela. E por aí vai. Ali é a casa de um amigo, que já não existe mais, porque caiu a casa do amigo. Enfim. O mundo que a gente vive é esse, de escombros, escombros, escombros. Mas nós estamos aí, firme e forte. O senhor falou disso, mas tem uma coisa que muito me preocupa, que passa pela questão da minha pessoalmente, colaboração com Deus para minha salvação. No seguinte sentido, porque hoje a gente está aqui pelejando, né? E a gente o que eu tenho é fé que Deus, que a minha inteligência, a minha imaginação é incapaz de entender como Deus, o que aconteceria comigo nesse mundo de transhumanismo. Eu tenho um pavor desse transhumanismo, porque até que ponto que a gente seria, o que eu seria exprimida e suportaria. Porque hoje a gente sente assim, que a gente está fazendo esse esforço aqui. O Senhor sempre repete isso, que Deus pediu de nós esse esforço. Né? É o que a gente pode fazer. Mas até que ponto esse futuro aí de ruínas e de escombros, até que ponto a minha fé sobreviverá a esse mundo? Nossa situação é periclitante mesmo. Nossa Senhora, porque hoje a gente se sente mais ou menos assim, mas só tem uma capacidade, para mim, inimaginável de conceber novidades novidades perniciosas, sutis. Os que estão em pé tenham cuidado para não cair, né? Isso, pois é. E aí, quando vieram com aquele experimento injetável mesmo, uma das coisas que eu ouvia é que ele poderia nos modificar o nosso
Geneticamente. Nosso DNA, a ponto de nós nos esquecermos de Deus, sabe? Coisas desse tipo, assim. Então... Não, Deus não vai deixar isso, não. É um pouco apavorante, Tem que ter essa fé, né, professor? Não, vai não. Como diz a própria Santa Teresa, né? A imaginação é a louca da casa. É a louca da casa. Deixa eu segurar minha louca aqui, né? Nós temos que ter a virtude teológica da esperança, né? Meu Deus do céu. É porque a esperança é aquela virtude que você confia sem ter nenhum motivo para confiar. Quando tudo está te mostrando que você não deve confiar. E aí vem a virtude da esperança teologal. Né? E cobre isso tudo. É isso que nós temos que fazer. É isso. Mais algum comentário, alguma observação? Não, só como diz o Padre Jorge sempre, que Deus nos ajude. Ele termina muito vezes assim. E que Deus nos ajude. É verdade. E que Deus nos ajude. Então amanhã, não por um problema de feriado, mas por um problema pessoal, a gente não vai fazer leitura, aproveitando que é feriado também, e nós voltaremos na quinta-feira, né, dia 16, para a nossa leitura usual aqui, se Deus quiser, tá certo? Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários e observações. Fiquem todos com Deus, tenham um santo dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.